Glórias a Deus. Ainda em pé, meus amados irmãos, vamos receber com muita alegria nosso querido pastor Roberto Alves de Lucena. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Nosso querido pastor que foi presidente dessa denominação por 6 anos e hoje é o nosso secretário de turismo aqui do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Roberto, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe a cada família aqui representada, abençoe as igrejas aqui representadas, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Eu quero pedir que vocês se sintam com liberdade de sentar-se, por favor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. E louvando a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Que se permitiu ser uma semente de Deus em toda essa grande lavoura que a Igreja Brasil para Cristo hoje colhe nesse seu chamado missionário. Então eu quero agradecer a Deus pela sensibilidade, pela disposição do pastor Joel ouvir o Espírito Santo e a dedicação com que ele, Leonor, se dedicaram juntamente com a igreja do Mandaqui a estarem não apenas fazendo missões, trabalhando por missões, mas a estar conscientizando a igreja e sensibilizando a nossa igreja em São Paulo e no Brasil com relação a esse compromisso, a essa expectativa de Deus sobre a nossa obra. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Emerson, ao seu lado da querida Simone, pastor Ronaldo Rampazzo, e todos os nossos irmãos, amigos, companheiros. Eu vi aqui o pastor Elisandro. Há pouco nós recebemos uma palavra tremenda sobre os desafios da igreja e a educação como ferramenta e instrumento missionário e como um equipamento da igreja. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero saudar aos irmãos que vêm de todo o Brasil e de outros países. Sejam todos muito bem-vindos em São Paulo. Eu me alegro que todos tenham chegado bem e desejo que todos tenham aqui um bom tempo em São Paulo. E quero lembrar que amanhã à noite, quem não tiver compromisso, tem culto na igreja em Arujá. Eu vou ser muito breve. Quero apenas deixar com vocês uma reflexão. Não vou me estender, não vou usar os 40 minutos que o pastor Emerson me concedeu. Então eu vou ficar com crédito hoje para a próxima oportunidade. Mas eu preciso dizer aos irmãos o seguinte: eu tenho 58 anos, pastor Aquiles. Daqui a 2 anos, eu completo 60 anos, eu já vou ser idoso, já vou ter vaga especial em shopping e aeroporto, e já posso entrar em fila de idoso. E o choque para mim, pior do que qualquer coisa,
pastor André, é que eu, outro dia, no aeroporto, distraído com o telefone, a gente hoje anda assim, conversando, fazendo reunião e andando. Eu distraído entro na fila 60 mais, e aí quando eu vou apresentar o check-in, é que eu me dou conta, e eu vou passar vergonha, porque a pessoa vai dizer, o senhor está na fila errada. Mas pegou o check-in, olhou para mim, sorriu e disse, pode entrar. Então, foi horrível. Mas daqui a 2 anos, 60 anos, são 38 anos hoje como pastor ordenado, 38 anos de casado, 38 anos como pastor ordenado. Então, uma pessoa que vive, que chega a essa idade e que viveu tudo que eu tive a oportunidade dada por Deus de viver, não pode se assustar, Edson, mais com nada. Nem pode se impressionar com nada, nem pode se assustar com nada. Se impressionar, realmente eu não sou hoje tão impressionável. Agora, de assustar Miguel Sindás, eu não imaginei que hoje, Anderson Carias, eu fosse tomar tanto susto assim. Todos os dias eu estou me assustando com as pessoas e me assustando com os crentes. Nós somos, verdade, 30% quase da população do Brasil. Nós somos quase 60 milhões de brasileiros que se reconhecem como evangélicos no Brasil. Eu fico chocado porque, à medida que nós aumentamos o número de evangélicos, e se os evangélicos do Brasil fossem um país, eles seriam o segundo país da América do Sul. Nós somos mais evangélicos no Brasil do que argentinos na Argentina, do que paraguaios no Paraguai, do que uruguaios no Uruguai. Mas, quanto mais evangélicos nós somos, parece que menos impacto, ou menor é o impacto que nós produzimos na sociedade em relação aos indicadores da violência, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, abusos sexuais infantis e outras. E cada dia uma coisa nova, com uma criatividade impressionante na produção de malfeitos. Agora, às vezes eu tomo sustos quando olho o comportamento o nosso comportamento no nosso arraial. E às vezes até nas redes sociais, cada uma, outro dia o avião presidencial começou a dar volta, ficou 4 horas rodando, e os crentes orando para o avião pousar em segurança. E as palavras, a gente de repente ficou agressivo, violento, e as expressões que nós usamos são expressões muito parecidas com as expressões usadas por gente que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos, cremos, vivemos. Eu estava vindo para cá pensando, orando sobre o que deixar aqui rapidamente, numa breve saudação para vocês, e eu me lembrei de um texto bíblico que eu fiquei durante muito tempo orando em cima desse texto, que está em Cantares, no capítulo 5, versículos 5 e 6. E nesse texto de Cantares, diz a amada: eu dormia,
mas meu coração estava desperto quando ouvi o meu amado bater a porta e chamar: abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. A minha cabeça está molhada de orvalho, o meu cabelo úmido de sereno da noite. E eu respondi: eu já tirei a túnica, eu vou ter de me vestir de novo, eu já lavei os pés, vou ter que sujá-los. Meu amado tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava mirra quando puxei o ferrolho. Abri para o meu amado, mas ele já havia partido. O meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto faziam a ronda. Bateram-me, feriram-me, atacaram-me, tiraram meu manto, aqueles guardas dos muros. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, se encontrarem meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. E aí eu abro um texto em que as pessoas se tratam por amada e amado. E uma história que tinha um grande potencial de ser uma história linda, com um belo resultado, com potencial de felicidade e alegria. Mas alguma coisa acontece que não deveria ter acontecido. E acontece alguma coisa, e não acontece alguma coisa que deveria ter acontecido. Isso muda o desdobramento, muda o desfecho, e o romance vira um drama, e o drama vira uma tragédia. E fica na minha mente essa imagem de uma maçaneta se mexendo, uma maçaneta se movendo. E aquela maçaneta se movendo era o sinal de que havia uma bênção à porta. A presença do amado estava à porta, mas a amada estava deitada. E ela não reagiu à maçaneta que se moveu. E ela tinha seus motivos. E ela expressou os seus motivos. Mas, de repente, a maçaneta parou de se mexer, parou de se mover. E o que acontece depois disso é trágico. O que acontece depois disso é de uma infelicidade brutal. Eu destaco, em primeiro lugar, que ela ouviu a voz do amado e ela viu a maçaneta se mexer, mas ela deu mais ouvidos aos seus motivos, aos motivos que lhe pareciam justos, e ficou deitada. Naquele momento eram os seus motivos, as suas razões e a vontade do amado. E entre os dois havia uma maçaneta se movendo, que era o sinal da presença do amado, da chegada do amado. Mas os seus motivos para ela, naquele momento, somaram mais, contaram mais, foram mais importantes do que a vontade do amado. Essa história não podia terminar bem mesmo. Muitas vezes e frequentemente, nós temos motivos que conflitam com a vontade do amado. E nós olhamos para a maçaneta e ela está se movendo.
E nós nos enganamos profundamente, redondamente, se nós, por algum momento, acreditarmos que quando vencemos o amado, quando os nossos argumentos e as nossas razões prevalecem, nós ganhamos alguma coisa. Porque em relação a Deus, a gente só ganha quando perde. Essa é a grande lição de Jacó no Vale do Jaboque. Ele só ganhou porque perdeu. E quando ele perdeu e foi ferido por Deus, Deus disse: seu nome é Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Você ganhou, você é um ganhador, porque você perdeu para mim. E aí, eu preciso orar a Deus, eu preciso pedir ao Espírito Santo, que conhece os nossos corações, e não apenas o que nós fazemos e falamos, mas o que nós sentimos e a natureza das nossas intenções, que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencermos os nossos motivos e submetermos os nossos motivos à vontade de Deus. Mesmo que em algum momento nossos motivos e a vontade de Deus se conflitem, quando eles estiverem conflitando, que Ele me dê, o Espírito Santo nos dê a graça, a sabedoria, a inteligência de submetermos nossa vontade, os nossos motivos, as nossas razões à vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu vejo isso na imagem que encontramos no Apocalipse, de 24 anciãos sentados diante do trono do Cordeiro. 24 anciãos que têm diademas e coroas em sua cabeça. Coroas que representam o livre-arbítrio, que representam a liberdade, a autoridade, mas que diante do Cordeiro, eles se prostram, eles tiram seu livre-arbítrio e eles depositam diante do trono do Cordeiro e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Toda vez que nós submetemos nossa vontade e colocamos nossos motivos, por mais razoáveis que pareçam, aos pés do Cordeiro, aos pés do Salvador, e nós decidimos que, independentemente dos nossos motivos, nós vamos fazer a vontade dEle, mesmo perdendo, nós ganhamos, e só aí nós ganhamos. Em segundo lugar, ela faz o que tinha que fazer. Ela se levanta e ela diz: eu dei um pulo da cama e corri para a maçaneta, e no caminho enchi as minhas mãos de mirra, e abri e destranquei a porta. Ela fez o que tinha que fazer, mas a hora tinha passado. E aí eu peço que Deus tenha misericórdia da gente, que nós tenhamos o senso, a percepção do senso de urgência em relação à vontade de Deus e à maçaneta que se move diante de nós. Nós não estamos vivendo num tempo normal. Nós não estamos vivendo num tempo qualquer. Nós estamos vivendo no tempo da maçaneta que se move. E a voz do amado se anuncia: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. O planeta está em convulsão. E aí eu vejo irmãos tão cheios de razão, tão cheios de motivos para fazerem aquilo que eles querem fazer, independentemente da vontade de Deus, do chamado de Deus. Ela faz o que tinha que fazer, mas fez na hora errada. O timing tinha passado. O tempo é agora. Ela é a grande professora para todos nós, de que fazer a coisa certa é insuficiente. A coisa certa tem que ser feita na hora certa, não é antes, mas também não é depois. Nós precisamos do senso de urgência. Se a maçaneta está se movendo, pular da cama, em direção à porta e chamar o amado para entrar. Terceiro,
E aí, que tristeza, porque para mim essa é a coroa de toda a tragédia, pastor Joel. É quando ela anda pela cidade, ela é ferida, ela é machucada, ela é agredida, aparentemente violentada, e ela procura o amado pelas ruas da cidade, encontra os guardas dos muros, mas não encontra mais o amado. E o ápice da tragédia é quando ela precisa ir plantando recados para o amado, dizendo às mulheres de Jerusalém: me prometam que se vocês virem o meu amado, vocês vão falar de mim para ele, e vão dizer que eu estou doente de saudade dele, doente de amor por ele. Ela perdeu a conexão, ela perdeu a oportunidade, perdeu a condição de falar diretamente, então agora ela precisa que outros falem por ela, ou tentem falar por ela, ou orem por ela, ou se lembrem dela, ou intercedam por ela, porque ela agiu com os seus motivos, depois reagiu na hora errada, e depois deixou o tempo passar. Eu peço a Deus que esta igreja, cada dia, perceba o senso de urgência do chamado de Deus para nós nos colocarmos nas suas mãos, diante do altar, fazermos o que nós temos que fazer, e a hora é agora. Quem entende que deve fazer, tem que fazer já, tem que fazer agora. Não dá para deixar para o ano que vem, não dá para planejar para daqui a 10 anos, e eu não vou, como eu disse a vocês, pregar, não vou me estender, eu vou parar aqui, vou abraçar vocês, vou beijar vocês, vou lembrá-los do meu amor por vocês, e vou encomendá-los ao Espírito Santo. Que Ele guarde, que Ele ajude, e que enquanto nós estamos vendo a maçaneta se mexendo, que Ele nos ajude a termos força de reagirmos, porque quem é vivo reage. Deus te abençoe em nome de Jesus.